Nós estamos dando início a uma série de palestras, de compartilhamentos acerca de liderança espiritual. Nós entendemos que liderança é um aspecto extremamente importante na realidade da vida da igreja, e não somente dentro do contexto da igreja, mas em outras áreas da vida também. De certa forma, Deus nos criou para sermos líderes, e liderança faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. E nessa série nós vamos estar compartilhando uma série de artigos de líderes proeminentes que escreveram sobre liderança. Vamos estar comentando também, colocando os nossos comentários, a nossa experiência, com o intuito de proporcionar a todos aqueles que estiverem acompanhando através da página, nossa página Tadel, Treinamento Avançado de Líderes, essas palestras que com certeza irão ajudá-lo, irão contribuir um pouco para o desenvolvimento da sua liderança. Então eu quero cumprimentar a todos vocês que estão acessando a página nesse momento e estão assistindo esse vídeo. O nosso primeiro tema a ser tratado nessa série é o sublime chamado para a liderança espiritual, extraído de um artigo escrito por Claude Alexander. E ele diz o seguinte, que há momentos na vida, como cristãos, em que você é procurado por sua liderança, direção, por seu conhecimento ou know-how, certo? Então as pessoas são procuradas para assumir cargos, funções nas igrejas, quando se observa que elas têm uma liderança, elas desenvolvem uma liderança, elas têm uma direção, elas oferecem uma direção para os seus seguidores, né? Ou têm um know-how, um conhecimento desenvolvido dentro de uma certa área. Espera-se então que você assuma a responsabilidade, proteja as pessoas do perigo e seja o orientador e mantenedor de todos. É isso que se espera de um líder, que ele seja responsável, né? Um dos aspectos importantes de uma liderança é proteger as pessoas do perigo, né? Como? Orientando, sendo o mantenedor de todos. Isso é o desenvolvimento de uma liderança, né? É uma responsabilidade. Ser líder exige de você uma responsabilidade em relação às pessoas a quem você está liderando. Então muitas pessoas nessas horas, elas não são capazes de lidar, enfrentar ou carregar o fardo. Assumem, às vezes, uma liderança na igreja, como líder de célula, por exemplo, e depois elas não conseguem carregar o fardo. Elas têm dificuldades em relação a se manter nessa liderança. Deus chama você e concede a oportunidade para você realizar aquilo que outras pessoas não são capazes de fazer. A maioria das pessoas não são capazes de fazer o que o líder faz naquela função que ele ocupa. É isso que faz toda a diferença. E é importante que você entenda que Deus chama você e concede a você essa grande oportunidade. Nessas horas você pensa, será que dou conta disso melhor que os outros? Guiado pelo Deus a quem sirvo, poderei fazer melhor? Uma pergunta. Será que mesmo sendo guiado por Deus, servindo a Deus, eu vou conseguir fazer melhor do que outras pessoas já tentaram fazer antes de mim? Com base no relacionamento que tenho com o Senhor, poderei realizar, dirigir, conduzir, enfrentar, perseverar ou vencer obstáculos melhor do que os que não conhecem o Senhor? Nesses momentos, a relevância e a firmeza da fé são desafiadas e você tem a oportunidade de enfrentar o desafio de frente. E é isso que eu quero dizer para você. Se você tem alguma dúvida a respeito da sua capacidade de desenvolver uma liderança, eu quero dizer para você que você é capaz. Não porque você tem em si mesmo essas capacidades, mas porque o Deus que te chamou é capaz de capacitá-lo e levá-lo a realizar aquilo que a sua liderança exige.
Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel, durante o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Durante toda a vida, Nabucodonosor teve sonhos que não conseguia compreender. Essa foi uma daquelas ocasiões em que Nabucodonosor teve um sonho e ele não conseguiu entender o sonho que ele teve. O rei teve um sonho perturbador, que o perturbou tanto a ponto dele convocar todos os astrólogos do palácio para ajudá-lo. Seu pedido era muito estranho. O rei não pede a eles que simplesmente interpretem o sonho. Pede para que eles primeiro contem o sonho e depois interpretem. Olha só o que o que o rei estava exigindo dos seus sábios. Eles deveriam contar o sonho, adivinhar o sonho que ele teve e depois dar a interpretação. Então, ele pede para que eles primeiro contem o sonho, depois o interpretem. Os astrólogos querem saber qual foi o sonho para poder interpretá-lo, o que é normal, natural. O rei insiste em que eles contem primeiro o sonho e depois o interpretem. Os astrólogos respondem dizendo que não há sequer um ser humano na Terra que possa atender ao pedido do rei. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Então veja só que situação, né? Nenhum astrólogo podia realizar o desejo do rei. Segundo eles, não havia na terra uma pessoa que pudesse fazer isso. O rei estava em busca de um líder que podia fazer aquilo que nenhum outro realmente pudesse. Nabucodonosor fica furioso diante da incapacidade dos astrólogos. O rei ficou tão desgostoso a ponto de emitir um decreto de executar todos os sábios da Babilônia por propaganda falsa. Eles não foram capazes de fazer aquilo que diziam ser capazes de fazer. A situação era horrível. De um lado, há a exigência de Nabucodonosor e do outro, a incapacidade dos astrólogos. Consequentemente, todos os sábios corriam o risco de serem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Então a situação ali exigia um líder que iria salvar não somente a vida dos outros, mas a sua própria vida também. E Nabucodonosor não estava com muita paciência para esperar nascer este homem, crescer e vir para ele interpretar o sonho. Ele queria uma pessoa que fizesse isso imediatamente. Nenhum sábio babilônio foi capaz de atender ao pedido do rei. A questão é se Daniel e seus amigos iriam conseguir fazer. Você está me entendendo, querido? Aqui é colocado em xeque a liderança. Será que você será um líder que terá a capacidade, como Daniel, de fazer aquilo que para muitos seja algo totalmente novo, inusitado, que ninguém é capaz de fazer? Pois eu quero dizer para você uma coisa. Deus pode fazer de você esse líder. Veja o que ele fez com Daniel. Talvez você imagine que nunca estará numa situação como essa. Nem Daniel imaginava isso, que ele chegaria um dia e estar diante de uma situação como essa. Apesar de você poder ter razão, isso não muda o fato de que no decorrer da vida você se deparará com perguntas que exigirão a resposta e o desafio de respondê-las será a responsabilidade sua. Talvez não seja uma questão tão séria como essa que Nabucodonosor colocou, você não vai ter que adivinhar alguma coisa. Mas uma coisa é certa, você pode ser colocado diante de situações na sua vida em que realmente você não terá uma outra alternativa, a não ser tomar uma posição e responder diante de Deus, diante das pessoas, aquilo que está sendo colocado na mesa. É isso que um líder faz. Um líder dá respostas, o líder dá direção, o líder conduz o povo. Então aqui nós temos um desafio, né? Um desafio muito grande que foi colocado diante de Daniel. Você precisa saber
que haverá brechas a serem reparadas, e sua tarefa será repará-las. Ninguém mais será capaz de resolver. A responsabilidade é sua. Essa é justamente a essência do sublime chamado de Deus à liderança espiritual. A questão é como você vê a sua própria vida. Trata da visão da vida como missão. Você está aqui com um propósito, querido. Muitas pessoas estão paralisadas nesse mundo porque não entenderam que Deus tem uma missão para você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque caiu de paraquedas, ou foi um engano da natureza, uma falha nos planos dos seus pais. Não. Você tem uma missão. Você está destinado a responder algo, resolver e prover algo. Você está aqui para liderar, para descobrir, compor, escrever, dizer, traduzir, interpretar, cantar, criar, ensinar, pregar, administrar. Sim, você está aqui para fazer algo. Você está aqui para aguentar, para superar alguma coisa. E quando você fizer isso, você fortalecerá a vida de outros que estão sob o poder de Deus e para a glória de Deus. Você está me entendendo? Você tem um propósito de Deus a realizar na sua vida. Com um decreto do rei, alguns homens são enviados para encontrar e matar Daniel. E não somente Daniel, mas seus amigos também. Daniel pergunta ao capitão da guarda qual era a razão de um decreto tão severo por parte do rei. Afinal de contas, por que o rei decretou a morte daqueles que estão tentando ajudá-lo a desvendar o sonho? Depois de saber o motivo, Daniel implora para ver o rei, para que possa dizer a ele o que significava o sonho. Daniel se coloca como sendo a pessoa que tem a resposta. Ele assumiria a responsabilidade naquela situação. Ele enfrentaria o desafio. E quando você está debaixo da direção de Deus, quando Deus está falando com você, eu quero que você saiba que Deus vai dar conta de levar você a cumprir a vontade dele. Confie em Deus. Faça como Daniel. Leve-me até o rei. Eu tenho a revelação deste sonho e entregarei ao rei. No livro de Daniel, essa é a primeira vez que se menciona Daniel interpretando um sonho. Aquela não era apenas uma tarefa que outros magos não conseguiam fazer, mas também, no contexto do livro de Daniel, era a primeira vez que Daniel aparece interpretando um sonho. Há momentos em que a necessidade não se refere a algo que ninguém mais pôde realizar. Muitas vezes se trata de coisas que você mesmo nunca fez. É como lidar com algo sem precedentes, não provado, que ninguém jamais tentou, algo inimaginável. É um chamado para abrir a picada e traçar o caminho. Muitos líderes levantados por Deus nesta geração serão assim. Homens e mulheres, jovens e até mesmo adolescentes, que irão liderar de uma forma extraordinária situações específicas na vida da igreja, na vida de pessoas, na sociedade, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Alguns irão ter uma expressão, uma relevância até mesmo mundial. Por quê? Porque Deus tem levantado você para exercer uma liderança espiritual. Pela graça de Deus, Daniel encarou o desafio. Não pela sua própria sabedoria, não pelo seu próprio conhecimento, não pelas suas próprias capacidades humanas, mas debaixo de uma unção e do poder do Espírito Santo. Daniel foi até o rei. Quando surgiu uma situação semelhante, ou melhor, quando surgir uma situação semelhante, você fará o mesmo? Será que você será como Daniel?
se colocará debaixo da mão de Deus, não duvidará de Deus, mesmo que você duvide das suas próprias capacidades, das suas próprias condições, mas você não vai duvidar de Deus. Você saberá que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa é a promessa do Senhor para você. Por isso, não rejeite a liderança que Deus tem colocado na sua vida. A liderança espiritual diz respeito a como você responde a essa pergunta. Quando surgir uma situação semelhante a esta que Daniel enfrentou lá na Babilônia, será que eu farei o mesmo? Deus está desafiando você com essa mensagem, meu querido. Talvez você seja alguém que está aí na igreja, que está aí na sua casa, que está ouvindo essa mensagem agora e está pensando, eu tenho recebido uma palavra de Deus, eu tenho sentido no meu coração que Deus está me chamando para exercer uma liderança. O pastor já me chamou para ser líder de célula. Eu tenho uma inclinação para a área do louvor na igreja, da intercessão. Já senti uma forte inclinação a aceitar o desafio de ser um diácono, mas estou com medo de enfrentar os desafios dessa liderança. Eu não me considero capaz, eu não fui preparado, eu não tenho uma formação, eu não tenho uma vida com Deus que me dê credenciais para ser um líder. Querido, coloque tudo isso nas mãos de Deus e simplesmente diga, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não se esqueça de uma palavra muito antiga, uma frase que já ouvimos inúmeras vezes em muitos lugares diferentes, mas que continua ressoando em nosso coração como uma verdade declarada pelo próprio Deus. Aquele que te chama é aquele que te capacita. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e que você seja um líder de excelência, que você exerça o sublime chamado para a liderança espiritual, debaixo da graça, do poder e da unção de Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.